Tem novidade em campo, meu amigo. Agora é possível aumentar o seu Serasa Score na hora. Galera, passando aqui para mostrar que realmente funciona o método Score Alto. Como vocês podem ver aqui, meu score era 272, agora está 890. A galera do método Score Alto também me ajudou a limpar o meu nome e inclusive a conseguir esse empréstimo aqui, ó. Vocês podem estar vendo, no valor de 20 mil reais. Vou pagar a primeira parcela agora dia 16/11, com juros muito baixos, galera, muito baixo mesmo. Eles estão conseguindo valores bem baixos de juros. Além disso, ainda consegui todos esses cartões de crédito com altos limites. Há alguns meses atrás, antes de aumentar o meu score, eu não conseguia nenhum cartão de crédito e agora estou conseguindo tanto cartão e esse empréstimo aqui para poder comprar o meu primeiro carro. Turbinou seu score. Da base, enfim, alonga dentro do grupo de atletas que representam o River Plate e foge de uma situação como essa, de entrar em campo sem reservas, de entrar em campo sem goleiro. Então, assim, é muito além do que a gente imagina. O natural é pensar no Santa Fé chegando a 5 pontos. E um grupo completamente indefinido na última rodada. Porque a tendência é um River precisando se afirmar contra o Fluminense jogando como mandante. Mas fatalmente ainda cheio de desfalque. Melhor do que amanhã, mas ainda bem complicada a vida. Um pouco mais composto, mas provavelmente... Até porque a volta dos jogadores, ninguém sabe em que estado físico eles voltam, né? É uma doença que a gente não domina ainda. Agora, a questão dos desfalques, é óbvio que existe e está imperando o jogar a qualquer custo. Acontece que uma competição também é feita de pactos, né? E esse pacto do jogar a qualquer custo foi aceito por todos os participantes, na medida em que aceitaram o regulamento da inscrição de 50 jogadores, dessa possibilidade. Então não restava nesse momento, na minha opinião, a Conmebol, outra alternativa a não ser fazer valer o regulamento, que tem sido aplicado para todos, né? É muito difícil abrir um precedente. A questão é que fica o alerta que, ao aceitarem o jogar a qualquer custo, os clubes se submeteram a determinadas situações constrangedoras. É possível que, para ter 11 jogadores, o Galhardo opte, pelo menos eram as notícias do início da noite, por um dos jogadores machucados, talvez até o Enzo Pérez, como goleiro, para que você tenha os 10 de linha fisicamente aptos. Isso Fala. Cara, isso é muito doido, porque ele não tem condição de jogo. A Vera, se todo mundo estivesse disponível, ele não entraria em campo. Se machucou no confronto contra o Boca, né? Pelas quartas no Argentino. Cara, fazer número no gol? É muito improvável que funcione, sabe? Então, assim, claro que o futebol é fantástico e é algo para se acompanhar amanhã, mas que tem relação direta com esse pacto que o Mansur cita e que joga contra a competição. Tá, mas para Deus nos acuda, né? Amanhã. Doideira, né? Doideira. Aqui, para a gente também fechar esse assunto, falando de Fluminense, deixa eu achar aqui a pergunta do Paulo Henrique, que eu tinha prometido que eu ia fazer para o Mansur aqui, para a bancada, também para o Rafa. Fique à vontade, Rafael Rezende. Você já é de casa. Mansur também. Mansur já tá na casa dele, né? Então tá super à vontade. Estou em casa, isso. Exato. Duplamente em casa. Exato. Ele colocou: boa noite a todos da bancada. Minha pergunta é sobre a atuação do Fluminense, mesmo com maioria dos titulares. O que, na opinião de vocês, faltou para engrenar do meio para frente no jogo de hoje? Um abraço para todos e uma ótima noite para vocês. Para você também, Paulo Henrique. Eu acho até que quase todo o tempo o Fluminense fez um jogo melhor com a bola do que sem. Ele teve as oportunidades, as melhores oportunidades do jogo, até sofreu o primeiro gol. O saldo do primeiro tempo, a impressão do primeiro tempo não era de um jogo ruim. E aí foi um time que, por causa da sua dificuldade natural, seja pela questão da idade de alguns jogadores, seja pela própria tentativa de fazer um funcionamento desse time e a maneira de defender sem bola, ele foi um time que foi saindo do seu habitual nessa Libertadores, que tem sido buscar o ataque ao espaço, foi precisando buscar o resultado e foi se desequilibrando ainda mais. O jogo acabou realçando algumas dificuldades de estrutura que esse time do Fluminense tem. Agora, o gol que o Fluminense faz, aliás, é uma jogada muito bonita, no passe do Gabriel Teixeira, o Nenê descobrindo o Abel Hernandes no meio da área e a finalização. Ela é um sinal de por que, mesmo com essas deficiências, o Fluminense vem conseguindo competir. Hoje não foi o caso, mas ele é um time que defende bem a área e ele tem talento na frente para resolver em algumas jogadas. Por vezes, é um time que precisa construir pouco para chegar ao resultado. Mas hoje não foi o caso. Desperdiçou oportunidades e, com a necessidade de buscar o resultado, foi se expondo. Blog do PVC no ar para a gente, no ge.globo, para a gente botar um ponto final aqui nesse papo do primeiro bloco.
10 anos depois, times do Brasil têm 4 derrotas na Libertadores em semana de finais estaduais. Noite de 4 eliminações em 2011, com quedas de Cruzeiro, Grêmio, Internacional e Fluminense. Aconteceu 4 dias antes do primeiro jogo das finais dos estaduais. O que existe em comum são os estaduais. Eu acho que não há comparação, porque a gente está falando de 4 eliminações aí. Por mais que só o Palmeiras já tivesse classificado, todos eles têm situações administráveis dentro do grupo. Essa não é a realidade lá em 2011. 2011 perdia, estava fora. Então aí não tem essa de administrar. Todo mundo jogou com o que tinha de melhor e foi eliminado, porque o calendário afunilou, porque não deu resposta condizente, enfim. A gente debatia muito quais eram os motivos à época que faziam o futebol brasileiro não se afirmar no continente. E o excesso de jogos é uma realidade desde lá. Não é algo agora que só existe agora. Mas eu acho distinta a realidade de 2021 por essa questão. É que cada um, dentro da sua realidade, eram situações administráveis. Claro que a situação do Santos não passa por isso, porque nem poupou. Jogou com o que era possível, não tem relação mais com o Campeonato Paulista e só teve que subir a montanha e jogar lá nos 3.600 metros de altitude, que sempre pesa. A última vitória de um brasileiro lá foi em 2013, foi com o Galo. E antes disso, e o The Strongest tem um retrospecto de mais vitórias do que derrotas contra brasileiros na história. Então, geralmente, os brasileiros se complicam lá e o Santos hoje saiu. Olá, torcedor do Flu, tudo bem? E olha só, uma quarta-feira bem agitada aí para a torcida do Fluminense. Segundo o Diário Dia, o lateral Mascarenhas teve contrato reativado com o Fluminense e o seu nome apareceu no bid da CBF nesta terça-feira. A tendência é que ele seja utilizado pelo técnico. O lateral esquerdo voltou do Vitória Guimarães de Portugal e a diretoria tricolor já colocou ele de volta no grupo. Aos 22 anos, ele tem contrato com o Fluminense até 2022. Foi revelado por Xerém, estreou em 2017, mas nunca se firmou. Disputou 12 partidas, tendo marcado um gol, e logo depois já foi emprestado. Também aí teve crias da base renovando seus contratos nos últimos dias, mas mais especificamente o lateral esquerdo Mascarenhas volta de empréstimo e tem contrato reativado com o Fluminense, jogador de 22 anos que pode ser útil para a temporada. A diretoria ainda avalia possíveis reforços para os próximos dias, uma vez aí que a temporada europeia se encerra e muita gente fica sem contrato. Há uma tendência que haja contratações no Brasil nos próximos dias. Vamos ficar de olho aí no Flusão. Nós estaremos aqui informando vocês de tudo. Muito obrigado a todos. Se inscreva, dê like no nosso canal. A nossa iniciativa é para promover